Olá, pessoal! Eu sou o professor Von, de História, do Instituto Educacional de Americana. E hoje nós abordaremos o primeiro dos 5 períodos históricos, que é a pré-história. E embora a história seja dividida em 5 períodos, a pré-história é o mais longo de todos eles, pois ele trata do surgimento do homem na Terra até a invenção da escrita pelo ser humano por volta do ano de 4000 a.C. Se nós pudéssemos fazer um equivalente do tempo de existência do homem na Terra, aproximadamente 99% seria a pré-história. Então vejam, de longe ele é o período mais longo de existência do ser humano. Mas, embora ele seja o período mais longo, é o que nós menos temos informações. Por quê? Porque ele depende de se encontrar vestígios ou fósseis da atividade humana do período. E o que seriam fósseis? Fósseis são restos fossilizados de seres vivos, tanto de plantas, animais, quanto de seres humanos. E aí é que vem o grande problema. Nós não sabemos onde encontrá-los e, na maioria das vezes, eles são encontrados por acaso, em alguma escavação ou construção. Como se trata de um período que depende de vestígios para termos conhecimento, outras ciências dão suporte para a história, como, por exemplo, a paleoantropologia e a arqueologia, que ajudam o estudo do historiador sobre esse período tão misterioso. Outro detalhe, imaginem, por exemplo, um quebra-cabeças. Uma peça individualmente não nos diz qual é a imagem total. Imaginem que esta peça seria esses vestígios encontrados pelos historiadores. A partir do momento que nós vamos encontrando outros vestígios, nós começamos a montar as peças desse quebra-cabeça. Quando nós temos um apanhado maior, nós conseguimos imaginar como seria a imagem total. E as lacunas que ficam faltando, nós imaginamos como era a vida do ser humano. Ou seja, nós temos a capacidade de imaginar como era a vida do ser humano primitivo. No momento de formação do ser humano, nós tivemos vários espécimes que viveram no nosso planeta e eles são convencionados hominídeos. O que seria um hominídeo? É uma espécime que está na transição entre a evolução do primata e o ser humano até chegar na nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens sapiens. Agora falaremos das fases da pré-história. Convenciona-se dividir a pré-história em 2 períodos. O primeiro deles, o Paleolítico, que significa Idade da Pedra Lascada, que é o momento em que o ser humano aprendeu a confeccionar objetos que o auxiliaram no desenvolvimento da vida. E quais são as principais características do período Paleolítico? É nesse momento que o ser humano é nômade, pois ele ainda não conhece a técnica da agricultura e, por não ter a capacidade de produzir o próprio alimento, ele era obrigado a migrar em busca de frutos, de peixes e de animais. Então o ser humano ficava estacionado em uma localidade e assim que os recursos naturais se esgotavam, ele migrava para outro, normalmente atrás dos bandos de animais. É nesse momento também que o ser humano habita as cavernas, pois se ele não ficará muito tempo restrito no mesmo lugar, não existia a necessidade da construção da mesma. E como ele habitava as cavernas, é nesse momento também que o ser humano realiza as famosíssimas pinturas rupestres, que são aquelas imagens produzidas pelos seres humanos nas paredes da caverna, que normalmente retratavam cenas do cotidiano dos povos que viveram nesse momento. Outra grande característica do período paleolítico é que o ser humano utiliza ferramentas, o que deu poder para o ser humano de caçar animais cada vez maiores. E ele é conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois os instrumentos confeccionados pelo ser humano eram feitas com pedras lascadas, ou seja, pedras que eram batidas umas contra as outras, afiando-as e criando pontas. E também foi nesse momento que o ser humano domestica
uma das tecnologias mais importantes para a sua evolução, o fogo. E o fogo foi determinante para a evolução da nossa espécie, pois a partir do momento que o ser humano aprende a fazer o fogo, ele adquire a capacidade de se aquecer, iluminar a noite, se defender de predadores e ainda cozer os alimentos, o que permitiu com que nós pudéssemos ter uma ingestão maior de carne, e isso fez com que a capacidade cerebral do ser humano se desenvolvesse. O ser humano, ao longo da sua história, foi fazendo a maioria das suas descobertas por acaso, e uma delas foi a agricultura, que revolucionou completamente a vida do ser humano. E nós entramos assim na segunda fase da pré-história, que é o período neolítico. E foi durante o período neolítico que o ser humano desenvolve a agricultura. E a agricultura é tão importante para a nossa história que ela é conhecida como a Revolução do Neolítico. Qual que é a grande importância final da agricultura para o ser humano? O ser humano adquire a capacidade de produzir o próprio alimento e não fica apenas na dependência de encontrar os alimentos na natureza. Desta forma, por saber praticar a agricultura, também acontece o processo de sedentarização, que é o ser humano que se fixa no mesmo local. Afinal de contas, você não gasta tempo e energia para realizar uma plantação para abandoná-la posteriormente. E a partir do momento que o ser humano se fixa no mesmo local, ele passa a construir habitações, principalmente de barro, de madeira e posteriormente de pedra, ou seja, nós adquirimos uma das características que nós temos até hoje. Quando o ser humano domestica a agricultura, ele passa a se aglomerar pela necessidade da mão de obra, e assim surgem os primeiros aglomerados populacionais que posteriormente darão origem às primeiras civilizações da história. E foi também durante o período neolítico que o ser humano aprende a polir as pedras ao invés de lascá-las, o que permitiu a confecção de objetos ainda mais poderosos e, consequentemente, a caça de animais cada vez maiores. Outra característica do período neolítico é a domesticação dos animais pelo ser humano. O primeiro animal a ser domesticado foi o cão, que se utilizava dos restos deixados pelos seres humanos para se alimentar. Posteriormente, outros animais destinados ao consumo da carne. E também podemos salientar a descoberta do metal, que a partir do momento que o ser humano aprende a lidar com ele, pode melhorar ainda mais os seus implementos tecnológicos. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre a pré-história. Curtam o nosso canal e muito obrigado!